Arranje um emprego e pare de ser um parasita, gritou minha nora no meio do jantar em família. Caí na risada. O que ela não sabia era que eu tinha um patrimônio de 5 milhões de dólares. Então, simplesmente respondi: querida, procure outro lugar para morar. Fico feliz por você estar aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde está assistindo, para que eu possa ver até onde minha história chegou. Meu nome é Elaine e, há 3 anos, venho vivendo uma mentira. Não o tipo de mentira que você conta aos outros, mas o tipo que você conta a si mesma quando precisa descobrir quem as pessoas realmente são quando acham que você não tem mais nada a oferecer. O convite para o jantar chegou numa manhã de terça-feira. A voz de Darren soava tensa ao telefone, como sempre que Thalia estava ouvindo ao fundo. Mãe, você gostaria de vir jantar na sexta-feira à noite? A Thalia vai fazer sua famosa lasanha. Famosa? Quase ri. A mulher mal conseguia ferver água sem queimar, mas aprendi a morder a língua com o passar dos anos. Parece ótimo, querido. Que horas? Às 19h30. E mãe? Ele fez uma pausa, e eu praticamente ouvia o sussurro afiado de Thalia ao fundo. Talvez se vista um pouco melhor desta vez. Você sabe como a Thalia gosta das coisas. Apresentáveis. Apresentáveis. Olhei meu reflexo no espelho do corredor depois de desligar. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, sem maquiagem, usando o mesmo cardigan desbotado que já havia usado dezenas de vezes na casa deles. Por 3 anos, esse tinha sido meu uniforme. A viúva enlutada, lutando para sobreviver em seu pequeno apartamento, dependente da generosidade ocasional do filho. A noite de sexta-feira chegou com aquele frio de outubro que corta até os ossos. Caminhei os 6 quarteirões até a casa deles, o mesmo trajeto que fiz incontáveis vezes desde que Harold morreu. A casa estava exatamente como quando eu a comprei para eles como presente de casamento, 7 anos atrás. Claro que eles não sabiam disso. Darren abriu a porta com aquele sorriso forçado que tinha aperfeiçoado. Oi, mãe. Entra, entra. Ele me deu um abraço rápido, do tipo que parecia mais uma obrigação do que carinho. Aos 34 anos, meu filho se tornará um homem que às vezes mal reconhecia. Ainda bonito, ainda meu menino. Mas havia algo vazio em seus olhos que não existia antes do casamento. Elaine, a voz de Thalia cortou o ar quente como uma lâmina. Ela apareceu na porta da sala de jantar, cabelos loiros platinados perfeitamente arrumados, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Aos 29 anos, ela tinha aquele tipo de beleza agressiva que exigia atenção e respeito, mesmo sem ter feito nada para merecê-los. Olá, Thalia. Obrigada por me receber. Ela me olhou de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Claro, jantar em família e tudo mais. A sala de jantar estava posta com a melhor louça deles, do tipo reservado para convidados importantes. Notei imediatamente que, enquanto Darren e Thalia tinham jogos de pratos combinando, o meu era diferente. Pratos antigos, um copo desparceirado, um garfo com um dente torto. Pequenos detalhes que diziam muito sobre como eu era vista naquela casa. Mãe, sente aqui. Darren apontou para a cadeira na ponta da mesa, a mais distante dos dois. Sentei-me sem comentar, com as mãos no colo, enquanto Thalia servia lasanha com gestos teatrais. Espero que goste, disse ela, embora seu tom sugerisse que não se importava nem um pouco se eu gostasse. É uma receita antiga da minha avó. Dei uma mordida. Era medíocre, salgada demais e mal cozida em alguns pontos. Está deliciosa, disse mesmo assim. A conversa seguiu arrastada pelos primeiros 20 minutos. Darren falou sobre seu trabalho na empresa de marketing, evitando cuidadosamente mencionar a promoção que havia perdido novamente. Thalia dominou a maior parte da conversa, falando sobre suas aulas de yoga, suas compras, seus planos de redecorar a sala de estar. Estamos pensando em comprar móveis novos, anunciou, cortando lasanha em quadradinhos precisos. Algo mais moderno. Os que temos agora estão tão ultrapassados. Lembrei de ter escolhido aqueles móveis com eles quando se mudaram. Thalia os adorava na época, dizia que eram perfeitos, mas isso foi antes de decidir que tudo em sua vida, incluindo a sogra, precisava de uma atualização. Isso parece caro, comentei com suavidade. Os olhos de Thalia brilharam. Bom, algumas pessoas priorizam tornar seus lares bonitos. Algumas pessoas entendem que é preciso investir em qualidade. A alfinetada foi clara. Eu não era bonita nem de qualidade, e certamente não valia o investimento. Dei outra mordida da terrível lasanha e não disse nada. Na verdade, mãe, Darren começou, e pude ouvir a relutância em sua voz. Queríamos conversar com você sobre algo.
Coloquei o garfo na mesa e esperei. Thalia se inclinou para a frente, com uma expressão que provavelmente achava que transmitia preocupação. Eileen, estamos preocupados com você, morando sozinha naquele apartamento minúsculo, lutando para sobreviver. Já se passaram 3 anos desde que Harold faleceu, e você ainda não se reergueu. Estou me virando bem, disse em voz baixa. Será mesmo? A voz de Thalia assumiu aquele tom paternalista que usava quando queria parecer razoável enquanto dava um golpe. Você mal consegue pagar o aluguel. Compra roupas em brechós. Nem tem mais carro. Tudo verdade, do ponto de vista deles. O que eles não sabiam era que cada escolha foi deliberada. O pequeno apartamento foi pago à vista. As roupas de brechó eram um disfarce. A falta de carro era por preferência, não por necessidade. Dou conta, respondi. Apenas dar conta não é viver, mãe, disse Darren. E por um momento, ouvi preocupação genuína em sua voz. Isso me deu esperança de que, sob a influência de Thalia, meu verdadeiro filho ainda existia. Mas então Thalia retomou o controle. A questão, Eileen, é que não podemos continuar te ajudando para sempre. Darren trabalha duro pelo dinheiro dele, e temos nosso futuro para pensar. Queremos começar uma família em breve e precisamos ser práticos. Olhei para meu filho, esperando que a contradissesse, que lembrasse a ela que a tal ajuda consistia em jantares ocasionais e cartões de aniversário. Ele não disse nada. Thalia continuou, encorajada pelo silêncio dele. O que estamos tentando dizer é que talvez seja a hora de você pensar em arrumar um emprego. Você só tem 64 anos. Muita gente da sua idade trabalha. O Walmart sempre está contratando recepcionistas. A sugestão pairou no ar como fumaça. Recepcionista no Walmart. Depois de administrar um negócio de sucesso por 20 anos ao lado de Harold, depois de construir a fortuna que poderia comprar e vender o bairro inteiro deles, ela queria que eu ficasse no Walmart dizendo bem-vindo estranhos por um salário mínimo. Um emprego? Repeti lentamente. Sim. Os olhos de Thalia brilharam como se tivesse acabado de resolver a fome no mundo. Algo que te dê propósito, sabe, independência, autoestima. Autoestima. A ironia era tão forte que dava para sentir o gosto. Tenho pensado muito sobre sua situação ultimamente, continuou Thalia, claramente satisfeita consigo mesma, e percebi qual é o problema. Você ficou confortável demais sendo dependente dos outros, do Darren. Isso não é saudável para nenhum de nós. Senti algo frio se instalar no peito. Não era raiva, exatamente. Era algo mais calmo e muito mais perigoso. É isso que você acha que eu sou? Perguntei. Dependente. Bem. Thalia olhou para Darren, buscando apoio. Quero dizer, sejamos honestos. Você depende de nós para tudo. Toda vez que tem uma conta que não consegue pagar, toda vez que algo quebra no seu apartamento, quem você chama? A resposta era ninguém. Eu não pedia nada a eles desde o funeral de Harold. Mas, na mente de Thalia, minha simples existência já era um fardo. Entendi, disse suavemente. Não leve para o lado pessoal, continuou Thalia, animando-se com o próprio discurso. É que Darren e eu estamos tentando construir algo aqui. Somos jovens. Somos ambiciosos. E não podemos ficar constantemente preocupados em sustentar alguém que nem sequer tenta se sustentar. Nem sequer tenta. Essas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu olhava para essa mulher que nunca havia trabalhado um único dia na vida, que gastava o salário do marido com bolsas de grife e tratamentos de spa, que vivia em uma casa que ela nem imaginava que fosse minha, enquanto me dava lições sobre autossuficiência. Thalia, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Sim. Olhei diretamente nos olhos dela e, pela primeira vez em 3 anos, deixei que ela visse algo real. Algo que a fez recuar ligeiramente na cadeira. Você não faz ideia do que está por vir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Darren se remexeu desconfortavelmente na cadeira. A boca de Thalia se abriu e fechou como um peixe tentando respirar. Com licença, ela finalmente conseguiu dizer. Levantei-me lentamente, com movimentos deliberados e controlados. Obrigada pelo jantar. A lasanha foi exatamente o que eu esperava. Caminhei até a porta da frente, meus passos ecoando no silêncio repentino. Atrás de mim, pude ouvir o sussurro agudo de Thalia. Ela acabou de me ameaçar? Na porta, me virei. Ambos me encaravam da entrada da sala de jantar. Darren parecia confuso. Thalia parecia abalada. Ah, e Thalia, eu disse com a mão na maçaneta da porta. Sobre aquele conselho de emprego. O que tem? Sorri. Não foi um sorriso caloroso.
Talvez você devesse começar a atualizar o seu próprio currículo. 3 dias se passaram antes que Darren ligasse. Eu já esperava, é claro. Thalia não o teria deixado em paz até que ele obtivesse algumas respostas sobre meu comportamento estranho no jantar. Eu estava no meu pequeno apartamento, sentada à janela com meu café da manhã, quando o telefone tocou. Mãe. A voz dele era cautelosa, como se falasse com alguém que poderia estar instável. Podemos conversar? Claro, querido. Você quer vir até aqui? Houve uma pausa. Em 3 anos, Darren nunca tinha visitado meu apartamento. Ele se ofereceu para me ajudar na mudança, mas eu recusei. Sugeriu passar para um café, mas sempre havia alguma desculpa de Thalia sobre por que isso não seria possível. Agora, diante da possibilidade de ver como sua mãe vivia de fato, ele parecia incerto. Sim. Ok, estarei aí em 1 hora. Passei os próximos 60 minutos me preparando para a conversa mais importante que teria com meu filho em anos. Fiz o café favorito dele, daquele caro que eu escondia no fundo do armário. Guardei os documentos financeiros que estava revisando. Troquei meu cardigã de brechó habitual por algo um pouco melhor, embora ainda modestamente discreto. Quando ele chegou, Darren olhou ao redor do pequeno apartamento com pena mal disfarçada. Um quarto, uma cozinha minúscula, móveis que pareciam ter vindo de vendas de garagem tecnicamente, alguns vieram mesmo. O restante eu havia comprado propositalmente para criar essa impressão. Mãe, este lugar é... Ele lutava para encontrar palavras. Pequeno, eu sugere. Eu ia dizer deprimente. Servi-lhe café em uma das minhas xícaras boas. Outro pequeno luxo que eu costumava manter fora de vista. Ele tomou um gole e pareceu surpreso. Este café é muito bom. Às vezes me dou ao luxo. Sentamos um de frente para o outro na minha pequena mesa de cozinha. Por um momento, nenhum de nós falou. Então Darren pigarreou. Sobre a noite de sexta. Sim, Thalia está realmente chateada. Ela acha que você a ameaçou. Encarei seus olhos firmemente. E o que você acha? Ele se remexeu na cadeira. Acho que tem algo acontecendo com você que eu não entendo. Você tem estado diferente ultimamente. Distante. E então, sexta-feira. O jeito como você olhou para Thalia. As coisas que você disse. As coisas que eu disse foram verdadeiras. O que isso significa, mãe? Você disse que ela não faz ideia do que está por vir. Isso soa como uma ameaça. Tomei um gole do meu café, considerando cuidadosamente minhas palavras. Ainda não era hora de uma honestidade total, mas eu podia oferecer um vislumbre do que havia por trás da cortina. Darren, você se lembra do que seu pai costumava dizer sobre pessoas que confundem gentileza com fraqueza? Ele dizia que elas eventualmente aprendem a diferença. Exatamente. Coloquei minha xícara sobre a mesa. Durante 3 anos, fui gentil, paciente. Observei sua esposa me tratar como um fardo, um embaraço, um problema a ser resolvido. Ouvi suas sugestões sobre como eu deveria viver minha vida, o que deveria fazer com meu tempo, como me vestir, o que comer. Darren parecia desconfortável. Ela só está tentando ajudar. Está mesmo? Ou está tentando me fazer desaparecer da forma mais socialmente aceitável possível? Mãe, isso não. Me diga uma coisa. Inclinei-me para a frente. Quando foi a última vez que Thalia me perguntou como eu estava? Não como eu estava financeiramente, nem se eu precisava de ajuda com as contas, mas como eu estava realmente, como pessoa. Ele abriu a boca, depois a fechou. Quando foi a última vez que ela perguntou sobre meus interesses, meus passatempos, meus amigos? Quando foi a última vez que ela me tratou como um ser humano e não como um incômodo? Darren encarou sua xícara de café. Ela não é. Ela não quer ser fria. Não quer, é? O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, Darren levantou os olhos. Então, o que você está dizendo? Que vai nos cortar da sua vida? Estou dizendo que algumas pessoas estão prestes a aprender que ações têm consequências. Isso ainda soa como uma ameaça. Levantei-me e fui até a pequena estante da sala. Escondida atrás de uma fileira de romances de bolso, havia uma pasta amarela. Eu a puxei e voltei para a mesa. Darren, eu disse, abrindo a pasta. Há algo que preciso te contar sobre sua mãe. Dentro da pasta estavam extratos bancários, portfólios de investimento, escrituras de propriedades, documentos que guardei em segredo por 3 anos, esperando o momento certo. Os olhos dele se arregalaram ao começar a entender o que via. Mãe, o que é isso? Isso é quem eu realmente sou. Observei seu rosto enquanto ele folheava página por página.
Saldos de contas com valores que ele nunca imaginou. Portfólios de investimento valendo milhões. Escrituras de casas, prédios comerciais, terrenos em 3 estados. Eu não entendo, ele sussurrou. Seu pai e eu fomos muito bem-sucedidos, Darren. Mais do que jamais deixamos transparecer. Quando ele morreu, herdei tudo. Tenho um patrimônio de aproximadamente 5 milhões de dólares. Ele me olhava como se eu tivesse dito que era uma alienígena. Mas você vive aqui nesse apartamento. Compra roupas em brechós. Nem sequer tem um carro. Por escolha. Por quê? Fechei a pasta e olhei para meu filho, esse homem que criei e amei, e que observei desaparecer aos poucos sob a influência da esposa. Porque eu precisava saber quem me amaria quando achasse que eu não tinha nada. As palavras o atingiram como um golpe físico. Vi a realização surgir em seus olhos, vi ele entender o que realmente foram esses últimos 3 anos. Você estava nos testando. Eu estava me protegendo. De quê? De pessoas como sua esposa. As mãos de Darren tremiam ao colocar a xícara de café sobre a mesa. Mãe, isso é insano. Você deixou a gente pensar que estava com dificuldades. Deixou a Thalia pensar. Deixei a Thalia me mostrar exatamente quem ela é. Mantive minha voz calma, objetiva. E ela mostrou. Repetidamente. Durante 3 anos. Mas eu sou seu filho. Sim, você é. E eu precisava saber se você ainda era meu filho ou se havia se transformado em algo completamente diferente. Ele estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Isso não é justo, é? Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Quando foi a última vez que me convidou para algum lugar sem que a Thalia insistisse nisso? Quando foi a última vez que me defendeu quando ela estava sendo cruel? Cada pergunta era uma faca, e eu podia ver cada uma atingindo seu alvo. Eu nunca imaginei. Eu não percebi que ela estava sendo tão ruim. Ou você escolheu não ver porque era mais fácil. Sentamos em silêncio por um longo momento. Finalmente, Darren falou, com a voz quase inaudível. E agora, o que acontece? Recostei-me na cadeira, observando seu rosto. Meu filho, que herdou os olhos escuros e a natureza gentil do pai, pelo menos até conhecer Thalia. Meu filho, que costumava me trazer flores do campo quando tinha 5 anos e dizia que eu era a mamãe mais bonita do mundo. Meu filho, que se tornou um homem que permitiu que sua esposa humilhasse a própria mãe sem consequência. Agora, eu disse suavemente, vamos descobrir se ainda dá tempo de você se lembrar de quem costumava ser. E Thalia? Sorri, e sabia que não era uma expressão gentil. Thalia está prestes a descobrir que algumas pessoas não são tão indefesas quanto parecem. Mãe, o que você está planejando? Justiça, eu disse simplesmente. Uma justiça que já passou da hora. Darren se levantou abruptamente, andando até a janela. Isso é loucura. Você não pode simplesmente... O quê? Punir ela por 3 anos de problemas no casamento? 3 anos de crueldade calculada, eu corrigi. 3 anos me tratando como lixo enquanto vivia da sua renda, que vem de um emprego que você só tem por causa das conexões que seu pai e eu construímos ao longo de 20 anos. Isso o paralisou. O quê? Você achou que aquele cargo em marketing caiu do céu no seu colo? Seu pai usou seus contatos para conseguir aquela entrevista. Estivemos mexendo os pauzinhos nos bastidores durante toda a sua vida adulta. Seu rosto ficou pálido. Quanto da minha vida foi uma mentira? Nada foi mentira, querido. Mas parte dela foi protegida. Levantei-me e caminhei até ele, colocando a mão suavemente em seu braço. Eu te amo, Darren. Eu te amo desde antes de você nascer. Mas amar não significa aceitar abusos, nem mesmo da família. Ele se virou para mim e, por um momento, vi o garotinho que ele costumava ser. O que eu faço? Isso depende de você, mas quero que pense em uma coisa. O quê? Em 3 anos de casamento, Thalia alguma vez incentivou você a passar tempo comigo? Alguma vez sugeriu que, talvez, eu tivesse algum valor além do que podia oferecer financeiramente? Ele abriu a boca para responder, depois a fechou. Foi o que pensei. Apertei seu braço suavemente. Algumas tempestades estão chegando, querido. Quando chegarem, você terá que decidir de que lado quer estar. Isso é uma ameaça? É uma promessa, eu disse. E diferente de algumas pessoas na sua vida, eu sempre cumpro minhas promessas. Dei a eles uma semana para processar o que havia dito a Darren. Uma semana para ele voltar para casa, olhar para a esposa com outros olhos e decidir que tipo de homem queria ser.
Uma semana para Thalia se perguntar o que exatamente eu quis dizer com minhas palavras na mesa de jantar deles. A ligação veio numa manhã de quarta-feira. A voz de Thalia, aguda e exigente, cortou a paz do meu apartamento. Aileen, precisamos conversar agora. Bom dia para você também, Thalia. Não brinque comigo. Darren me contou sobre sua revelaçãozinha sobre o dinheiro. Sorri, acomodando-me na minha poltrona favorita com meu café. Contou. Sim, contou. E eu quero saber que tipo de jogo doentio você está jogando. Que tipo de jogo você acha que estou jogando? Sua voz subiu uma oitava. Você nos fez pensar que era pobre. Ficou sentada lá me deixando preocupada com você. Me deixando tentar ajudar. E esse tempo todo você era secretamente rica. Deixá-la se preocupar comigo. Deixá-la tentar ajudar. A história revisionista era impressionante, até para Thalia. Entendo. E exatamente como você me ajudou, querida. Nós te convidamos para jantar. Te incluímos nos eventos da família. Você quer dizer os jantares onde me servia em pratos descombinados e me dava sermão para arrumar um emprego no Walmart? Silêncio. Então você vem aqui hoje à noite. Vamos resolver isso. Vou mesmo. Sim. Às 19 horas. Aileen, você nos deve uma explicação. A linha caiu. Coloquei o telefone de lado e terminei meu café, pensando na conversa que estava por vir. Então fui até o closet do quarto e empurrei os cardigãs de brechó e vestidos com desconto. No fundo, envolvidas em capas protetoras, estavam as roupas que eu costumava usar, as que refletiam quem eu realmente era. Escolhi um vestido preto, elegante mas discreto. Joias de verdade, não bijuterias, sapatos que custavam mais do que Thalia gastava com supermercado em um mês. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que poderia comprar e vender tudo que Thalia já possuiu sem nem checar o saldo bancário. Era hora de parar de me esconder. Cheguei à casa deles exatamente às 19 horas. A mesma casa que comprei para eles há 7 anos, embora nunca soubessem. A mesma casa cuja hipoteca eu vinha pagando silenciosamente por meio de uma empresa de administração imobiliária, deixando-os acreditar que o salário de Darren a cobria. Darren atendeu a porta e seus olhos se arregalaram ao me ver. Mãe, você está diferente. Está parecendo você mesma, disse baixinho. Como costumava ser quando o pai estava vivo. Thalia apareceu atrás dele e sua expressão era puro veneno. Ela também se vestiu para a batalha, com um traje de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Mas ao lado da confiança silenciosa de uma riqueza verdadeira, suas tentativas de intimidação pareciam uma criança brincando de se fantasiar. Ora, disse ela, me observando dos pés à cabeça. A pobre viúva tem um guarda-roupa e tanto escondido. Entre outras coisas, respondi com calma. Fomos para a sala de estar, a mesma que ajudei a mobiliar quando eles se mudaram. Sentei-me no sofá que os ajudei a escolher, na casa que comprei, cercada pela vida que tornei possível para eles. Certo, disse Thalia, posicionando-se como uma promotora prestes a apresentar os argumentos finais. Vamos ouvir toda a verdade. O que você gostaria de saber? Tudo. Quanto dinheiro você tem? Por que mentiu para nós? Que tipo de pessoa finge ser pobre por 3 anos? Cruzei as mãos no colo e olhei para ela com calma. O tipo de pessoa que quer saber quem são seus verdadeiros amigos. Amigos. A risada de Thalia foi aguda e frágil. Sou sua nora, não sua amiga. Família não mente para a família. Não mente. Então talvez você queira explicar por que disse aos vizinhos que eu estava ficando senil e que estava preocupada com minha saúde mental. O rosto de Thalia empalideceu. Darren se virou para encará-la. Eu nunca disse isso. Você disse à senhora Henderson que eu estava apresentando sinais de demência. Sugeriu ao carteiro que talvez eu precisasse ser internada em uma clínica em breve. Você estava criando uma narrativa sobre meu declínio mental há meses. Isso não. Não é. Não é verdade ou não é algo que você esperava que eu descobrisse? A voz de Darren era quase um sussurro. Thalia, isso é verdade? Ela se virou para ele, com os olhos em chamas. Eu estava preocupada. Ela estava agindo estranho, dizendo coisas esquisitas, se vestindo como uma mendiga. Achei que estivesse perdendo a cabeça. Eu disse suavemente, você estava preparando o terreno para me declarar incapaz e acessar o que achava ser o dinheiro do seguro de vida do Harold. A acusação pairou no ar como uma lâmina.
A boca de Thalia se abriu e fechou sem emitir som. Isso é insano, ela conseguiu dizer por fim. Por que eu faria isso? Peguei minha bolsa e tirei um envelope pardo. Porque há 3 meses você procurou um advogado especialista em direito de idosos. Você perguntou sobre o processo para obter tutela legal sobre um parente idoso que apresentava sinais de declínio mental. Darren se levantou num salto. O quê? Abri o envelope e tirei e-mails impressos, registros de ligações, anotações de consulta. Você queria saber com que rapidez o processo poderia ser concluído e se havia maneiras de acelerá-lo caso o parente tivesse bens significativos. Como você conseguiu isso? A voz de Thalia era quase inaudível. O dinheiro abre muitas portas, querida, inclusive aquelas que você achava estarem trancadas. Darren estava olhando para a esposa como se nunca tivesse visto antes. Thalia, por favor, diga que isso não é verdade. Não é o que parece, ela disse desesperada. Eu só estava preocupada com ela. Queria saber quais opções teríamos se ela realmente estivesse ficando doente. Engraçado isso, continuei. As anotações do advogado indicam que você estava particularmente interessada em saber se a tutela te daria acesso a contas bancárias e carteiras de investimento. Você perguntou especificamente sobre a possibilidade de liquidar os bens para o bem da paciente. A cor sumiu completamente do rosto de Thalia. Ela se afundou numa cadeira, com as mãos trêmulas. Mãe, disse Darren, com a voz vazia. Por favor, diga que você está inventando isso. Receio que não, querido. Mas por quê? Por que ela faria isso? Olhei para Thalia, que encarava o chão, e senti algo que poderia ter sido pena, se ela merecesse. Porque ela nunca te amou, Darren. Ela amava o que achava que você poderia proporcionar. E quando ficou claro que seu salário sozinho não era suficiente para bancar o estilo de vida que ela queria, ela começou a buscar outras fontes de renda. Isso não é verdade, sussurrou Thalia. Não é? Então explique as dívidas de cartão de crédito que você escondeu do seu marido, as compras que você financiou com adiantamentos em dinheiro, as joias que você empenhou e substituiu por réplicas. O rosto de Darren ficou pálido. O quê? Tirei outro conjunto de documentos. Sua esposa está vivendo além dos seus meios há 2 anos. Ela deve $43.000 em cartões que você nem sabe que existem. Thalia, isso é verdade? Ela finalmente levantou o rosto, e ele estava coberto de lágrimas. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva. Você, ela sibilou para mim, sua vingativa, manipuladora. Você armou para mim. Eu não armei nada, querida. Apenas parei de te proteger das consequências das suas próprias escolhas. Ela se levantou, cambaleando levemente. Você acha que é tão esperta, não é? Você acha que venceu? Venci o quê? Você queria destruir meu casamento, e conseguiu. Parabéns. Eu também me levantei, e de repente a versão pequena de mim desapareceu por completo. Em seu lugar estava a mulher que construiu um império empresarial ao lado do marido, que tomou decisões de milhões sem hesitar, que nunca recuou de uma briga na vida. Eu não destruí seu casamento, Thalia. Você destruiu. No momento em que decidiu que meu filho era apenas um trampolim para algo melhor. Eu amo Darren. Você ama o que Darren representa. Segurança, status, um bilhete de refeição, mas você nunca amou ele. Como você se atreve? Como eu me atrevo a quê? Dizer a verdade? Revelar quem você realmente é. Caminhei até ela, perto o suficiente para que tivesse que levantar o olhar para me encarar. Quer saber o que realmente vai acontecer aqui, Thalia? O quê? Você vai arrumar suas coisas e sair desta casa hoje à noite. Ela riu alto, quase histérica. Você não pode me obrigar a sair da minha própria casa. Na verdade, posso. Tirei mais um documento da bolsa. A escritura da casa, com meu nome claramente visível como proprietária. Esta casa é minha. Sempre foi. Darren e você estão morando aqui como meus hóspedes há 7 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Darren encarava a escritura como se estivesse escrita em uma língua estrangeira. Mãe, o que isso significa? Significa que sua esposa tem 30 minutos para fazer as malas e sair da minha casa. Thalia estava tremendo agora, com raiva e medo disputando seu rosto. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Direitos de inquilina. Você não é inquilina. É uma hóspede que passou do tempo. Dobrei a escritura e aguardei. 30 minutos, Thalia. Depois disso, chamo a polícia e te retiro por invasão.
Darren. Ela se virou para ele, desesperada. Diga algo. Esta é a nossa casa. Mas Darren ainda estava olhando para o lugar onde a escritura estivera, processando tudo o que acabará de saber. Darren, ela gritou. Ele a encarou com a expressão de alguém enxergando claramente pela primeira vez em anos. Saia, ele disse baixinho. O quê? Saia da casa da minha mãe. O rosto de Thalia desabou. Mas eu não senti satisfação com suas lágrimas. Apenas um alívio cansado de que a farsa finalmente tivesse acabado. Isso não acabou, ela disse, olhando para mim com ódio puro. Você acha que venceu, mas isso não acabou. Eu sorri e fiz questão de mostrar exatamente o quanto suas ameaças não significavam nada para mim. Ah, mas acabou, querida. Isso é só o começo do que acontece com quem confunde minha bondade com fraqueza. Ela correu para fora do cômodo, seus passos ecoando escada acima. Ouvi ela jogando coisas, batendo gavetas, soluçando de raiva. Darren e eu ficamos na sala de estar, cercados pelos destroços do casamento dele e pelos ecos de 3 anos de mentiras finalmente expostas à luz. Mãe, ele disse, por fim. Sim. Desculpa. Eu sei que está, querido. O que acontece agora? Caminhei até a janela e olhei para a rua tranquila, pensando sobre segundas chances e o preço do perdão. Agora vamos descobrir se é possível reconstruir o que perdemos. As ligações começaram na manhã seguinte. Primeiro, minha cunhada Margarete, esposa do irmão de Harold, com a voz tensa de desaprovação. Aileen, o que, em nome de Deus, deu em você? Thalia me ligou chorando ontem à noite. Disse que você a expulsou da própria casa. Eu estava sentada no meu pequeno apartamento, ainda mantendo a farsa por enquanto, tomando café numa caneca lascada enquanto ouvia a indignação de Margarete. Ela mencionou o motivo? Perguntei calmamente. Ela disse que você mentiu sobre dinheiro, fingiu ser pobre quando na verdade é rica. Aileen, isso é um comportamento perturbado. É mesmo? Sim. E agora você expulsou uma jovem da casa dela por causa de alguma briga familiar. Harold ficaria envergonhado. Harold ficaria envergonhado. Essas palavras doeram porque, em outros tempos, a opinião de Margarete importava para mim. Ela foi como uma irmã nos primeiros anos do meu casamento, antes que Thalia envenenasse isso também. Margarete, Thalia mencionou o advogado que ela consultou sobre me declarar incapaz. Silêncio, ou os $43.000 em dívidas secretas que ela acumulou. Eu. Do que você está falando? Pergunte a ela quando terminar de sentir pena dela. Pergunte sobre o verdadeiro motivo pelo qual queria acesso às minhas finanças. Desliguei antes que ela pudesse responder. O telefone tocou novamente imediatamente. A irmã de Harold, Patrícia, com a mesma indignação, as mesmas acusações, a mesma cegueira voluntária sobre quem Thalia realmente era. Ao meio-dia, eu já tinha recebido ligações de 6 parentes, todos repetindo a mesma história. Pobrezinha da Thalia, vítima inocente de uma sogra vingativa que enlouqueceu de tristeza. Ouvi cada um, fiz anotações mentais sobre quem ligou e disse muito pouco em minha própria defesa. Que se revelassem. Que mostrassem o quão rápido abandonariam a família ao ouvir uma história triste contada por uma estranha manipuladora. A ligação mais perturbadora veio do meu sobrinho, David, filho de Margarete, a quem ajudei a pagar a faculdade há apenas 5 anos. Tia Helene, disse ele, com voz cuidadosa e profissional. Estive conversando com algumas pessoas sobre a sua situação. Minha situação? Seu comportamento ultimamente. A família está preocupada que você possa estar mostrando sinais de demência ou algum outro declínio cognitivo. Coloquei minha xícara de café cuidadosamente na mesa. Quem exatamente tem discutido meu estado mental? Bem, Thalia mencionou alguns incidentes, comportamentos estranhos, pensamentos paranoicos, acusações contra membros da família, e agora essa história de expulsá-la. David, me diga uma coisa. Você se lembra quem pagou seu último ano em Northwestern? Eu. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Só me responde. Mamãe e papai ajudaram, e eu tinha empréstimos. Seus pais contribuíram com $8.000. Eu paguei os $32.000 restantes. Silêncio. Também paguei pelo casamento da sua irmã, pelo tratamento do câncer de mama da sua mãe que o seguro não cobriu e pela entrada da sua primeira casa. Tudo isso que você sabe muito bem. Tia Aileen, então, quando você fala sobre meu declínio cognitivo, talvez devesse considerar se alguém com demência se lembraria desses detalhes com tanta clareza. Ele desligou sem dizer mais uma palavra. O padrão estava ficando claro.
Ela não havia simplesmente desaparecido silenciosamente durante a noite. Ela havia iniciado uma campanha se retratando como vítima de uma mulher mais velha e instável que, de repente, surtou. E, como veneno em um poço, a versão dela dos acontecimentos estava se espalhando pela rede familiar. 2 dias depois, Darren ligou. Sua voz estava tensa, exausta. Mãe, podemos nos encontrar? Precisamos conversar. Claro. Onde? Não em casa. Thalia tem. Ela tem ligado para todo mundo. A família está em alvoroço. Nos encontramos em um pequeno café no centro, o tipo de lugar anônimo onde 2 pessoas podiam ter uma conversa difícil sem serem ouvidas. Darren parecia não dormir há dias. Seus olhos estavam vermelhos, suas roupas amassadas, o cabelo normalmente perfeito estava despenteado. Ela me destruiu, ele disse sem rodeios. O que você quer dizer, Thalia? Ela não está apenas contando para todos a versão dela do que aconteceu. Ela está inventando coisas. Eu não fiquei surpresa, mas esperei ele continuar. Ela disse ao meu chefe que você está sofrendo de demência e que tem estado distraído no trabalho, preocupado com sua saúde mental. Ela sugeriu que talvez eles devessem considerar se meu desempenho profissional foi afetado. A crueldade calculada disso me tirou o fôlego. Não satisfeita em destruir sua própria reputação, ela agora estava tentando sabotar a carreira de Darren. O que seu chefe disse? Ele foi compreensivo. Sugeriu que eu poderia procurar pela FMLA, talvez tirar um tempo para lidar com questões médicas da família. E você disse o quê? O que eu poderia dizer? Que minha esposa é uma mentirosa que tentou declarar minha mãe como incapaz para poder roubar seu dinheiro. Que eu tenho vivido numa casa que minha mãe possui sem saber disso. Que toda a minha vida adulta foi construída sobre fundações que eu nunca compreendi. Sua voz estava se elevando, atraindo olhares de outros clientes. Estendi a mão sobre a mesa e toquei sua mão. Abaixe a voz, querido. Ele riu amargamente. Ela esteve um passo à frente de mim o tempo todo. Quando percebi o que ela estava fazendo, ela já havia envenenado metade da família contra você e me feito parecer um mentiroso ou um idiota no trabalho. O que mais? Ela está morando com a irmã agora, chorando para quem quiser ouvir sobre como você manipulou nosso casamento, como armou para ela, como você é perigosa e instável. Bebi meu café, pensando que Thalia era mais engenhosa do que eu imaginava. Ela transformou sua humilhação em uma arma, sua exposição em martírio. Tem mais, continuou Darren. Ela foi ver um advogado. Sobre o quê? Sobre a casa. Ela está alegando que tem direitos de inquilina, que você não pode simplesmente despejá-la sem aviso prévio. Também está dizendo que você a coagiu a sair sob pressão. E o que o advogado disse? Que ela não tem caso. Mas aqui está a questão, mãe. Ela não está tentando vencer. Está tentando tornar nossas vidas um inferno. Eu assenti. Era exatamente o que eu esperava de alguém como Thalia, uma vez que ela percebeu que havia perdido tudo. Mostre-me, eu disse. O quê? Mostre-me o que ela tem dito às pessoas. Quero ver exatamente com o que estamos lidando. Darren pegou seu celular e abriu suas redes sociais. As postagens estavam cuidadosamente elaboradas, cada uma projetada para gerar o máximo de simpatia mantendo uma negação plausível. Passando por um momento difícil com a família. Às vezes, as pessoas em quem você mais confia são as que mais te machucam. Orações são bem-vindas. Aprendendo verdades difíceis sobre manipulação e abuso psicológico. Grata pelos amigos que veem através das mentiras. Quando alguém passa anos fingindo ser algo que não é, sobre o que mais estará mentindo? Confie nos seus instintos. Cada postagem tinha dezenas de comentários expressando apoio. Indignação por ela. Condenação a familiares não identificados que obviamente tinham prejudicado essa pobre jovem. Ela é boa, eu admiti. Ela é má. Não, ela está desesperada. E pessoas desesperadas cometem erros. Que tipo de erros? Devolvi o celular para ele e me inclinei para frente. O tipo que revela mais do que pretendiam. Não entendo. Olhe para o padrão, Darren. Qual é a única coisa que está faltando em todas as postagens dela? Ele rolou por elas novamente, franzindo a testa. Não vejo. Ela nunca menciona que ama você. Nem uma vez. Ela fala sobre traição, manipulação, mentiras, mas nunca diz que está de coração partido por perder o casamento. Nunca diz que sente falta do marido. A realização o atingiu como um golpe físico. Porque ela não sente, porque nunca sentiu.
Isso não é luto, querido. Isso é raiva por ter sido pega. Sentamos em silêncio por um momento, processando a profundidade da decepção de Thalia e a extensão do dano que ela estava tentando causar. O que fazemos? Darren finalmente perguntou. Eu sorri, e fiz questão de que ele visse que qualquer simpatia que eu pudesse ter sentido por sua esposa havia evaporado completamente. Deixamos ela continuar cavando. O quê? Agora, Thalia acha que está vencendo. Acha que conseguiu se pintar como vítima e nós como vilões. Ela está confiante, talvez até triunfante. E isso nos ajuda como? Porque pessoas confiantes se descuidam. Elas exageram. Cometem o tipo de erro que revela quem realmente são. Você acha que ela vai escorregar? Não acho, querido. Eu sei, porque venho observando ela há 3 anos e sei exatamente que tipo de pessoa ela é. Peguei minha bolsa e tirei outro envelope pardo. Esse mais grosso que os outros. O que é isso? Seguro. ¿Qué tipo de seguro? O tipo que prova tudo que venho dizendo sobre a verdadeira natureza da sua esposa. Os olhos de Darren se arregalaram. O que você quer dizer, mãe? Quero dizer que, enquanto Thalia planejava minha queda, eu estava documentando a dela. Cada indiscrição financeira, cada mentira contada, cada manipulação tentada, está tudo aqui. Por que você não usou isso antes? Porque eu queria dar a ela corda suficiente para se enforcar. E, a julgar pelo comportamento dela nos últimos dias, eu diria que ela está prestes a dar o nó. Mãe, o que você está planejando? Levantei-me, recolhendo minhas coisas com a precisão cuidadosa de alguém que havia planejado esse momento por muito tempo. Justiça, querido. Pura e simples justiça. E como isso se parece? Olhei para meu filho, esse homem que criei e amei e vi quase se perder para uma mulher que nunca o mereceu. Parece a verdade. Toda ela. Cada pedaço feio, manipulador e calculista. Quando? Logo, eu disse. Porque, se há uma coisa que aprendi sobre pessoas como Thalia, é que elas não resistem a tentar dar o golpe final. E, quando ela tentar, estaremos prontos. Eu não precisei esperar muito para que Thalia cometesse seu erro fatal. Ele veio exatamente uma semana depois da nossa conversa no café, na forma de uma ligação telefônica que revelaria tudo o que ela realmente era. A ligação chegou ao meu apartamento às 14h30. Eu estava analisando alguns portfólios de investimento quando o telefone tocou. No identificador de chamadas apareceu um número que eu não reconhecia. Senhora Holloway, aqui é a detetive Sarah Martinez, do Departamento de Polícia de Sacramento. Meu sangue gelou. Sim, senhora. Preciso lhe fazer algumas perguntas sobre uma denúncia registrada contra a senhora. Acusações de abuso contra idosa e exploração financeira. Coloquei meus papéis na mesa com muito cuidado. Desculpe, o quê? Uma jovem chamada Thalia Holloway apresentou uma queixa alegando que você foi vítima de abuso financeiro por parte de membros da família e que esses mesmos familiares agora estão retaliando contra ela por tentar ajudá-la. A audácia era inacreditável. Mesmo para Thalia, isso ultrapassava um limite que eu não esperava que ela ultrapassasse. Detetive Martinez, acho que houve algum mal-entendido. Senhora, poderia vir até a delegacia? Gostaríamos de ouvir o seu lado da história. Claro, estarei aí dentro de 1 hora. Desliguei e imediatamente liguei para meu advogado, Jonathan Reeves, um homem que cuidava dos meus assuntos legais desde a morte de Harold. Jonathan, preciso que você me encontre imediatamente no Departamento de Polícia de Sacramento. O que aconteceu? Minha ex-nora acusou meu filho e a mim de abuso contra idosa e exploração financeira. Houve uma pausa. Isso é uma acusação séria, Aileen. Sim, é. E completamente inventada. Estarei aí em 30 minutos. Troquei de roupa, vesti um dos meus melhores trajes, reuni todos os documentos que achei que poderia precisar e dirigi até a delegacia no BMW que mantenho guardado do outro lado da cidade. Era hora de parar de esconder quem eu realmente sou. A detetive Martinez era uma mulher na casa dos 40, com olhos gentis e uma postura firme. Ela pareceu surpresa quando entrei na sala de entrevistas com Jonathan. Ambos vestidos como os profissionais bem-sucedidos que somos. Senhora Holloway, devo dizer que a senhora não é exatamente o que eu esperava com base no relatório que recebemos. O que exatamente dizia o relatório? Ela consultou suas anotações. Segundo a senhora Thalia Holloway, você é uma idosa vulnerável que vem sendo sistematicamente abusada financeiramente por seu filho e a esposa dele.
Ela afirma que eles têm roubado de você, controlado seu acesso ao dinheiro e a forçado a viver em condições precárias. Olhei para Jonathan, que assentiu levemente. Ela também alega que, quando tentou intervir em seu favor, seu filho se tornou violento e ameaçador, e que você foi manipulada contra ela, possivelmente por meio de abuso psicológico. Entendo. E que provas ela apresentou para sustentar essas alegações? Ela forneceu fotos do seu apartamento, que, segundo ela, demonstram as más condições em que você é forçada a viver. Também forneceu documentos financeiros que, segundo ela, mostram discrepâncias nas suas contas. A detetive Martinez tirou uma pasta e me mostrou fotografias impressas do meu pequeno apartamento, imagens tiradas pelas janelas mostrando os móveis modestos, a cozinha pequena, a aparência cuidadosamente mantida de pobreza que eu vinha cultivando. Ela também forneceu isto, continuou a detetive, tirando cópias de extratos bancários que mostravam minha conta corrente, a que uso para despesas diárias. O saldo era consistentemente baixo, raramente ultrapassando algumas centenas. Detetive, perguntei calmamente, posso saber quando essas fotos foram tiradas? Ela diz que foi no último mês. E como ela as obteve? Ela afirma que estava preocupada com seu bem-estar e queria documentar suas condições de vida. Ou seja, ela estava me espionando. A detetive Martinez pareceu desconfortável. Ela caracterizou isso como uma verificação de bem-estar. Jonathan se inclinou para a frente. Detetive, alguém se deu ao trabalho de verificar as alegações da senhorita Thalia Holloway. Estamos em processo de investigação. Ótimo, disse eu, pegando minha bolsa, porque tenho alguns documentos que podem interessá-la. Coloquei meus extratos bancários verdadeiros sobre a mesa, os que mostram minha real situação financeira. Os olhos da detetive Martinez se arregalaram ao analisar os números. Senhora Holloway, estes mostram ativos de aproximadamente 5 milhões de dólares. Sim. Mas os extratos fornecidos pela senhorita Thalia mostram apenas uma conta, minha conta de despesas domésticas. Eu mantenho várias contas para diferentes propósitos. Jonathan tirou mais documentos. Detetive, minha cliente é uma viúva rica que escolheu viver modestamente por razões pessoais. Ela nunca foi abusada financeiramente e certamente nunca foi controlada por seu filho. Então, por que a senhorita Thalia faria essas acusações? Sorri com amargura. Porque foi ela quem tentou a exploração financeira e, quando foi descoberta, decidiu fazer uma última jogada desesperada. Tirei o envelope que havia mostrado ao Darren no café, o que continha provas das verdadeiras atividades de Thalia. Esses documentos mostram que a senhora Thalia Holloway procurou um advogado especializado em direito dos idosos para obter a tutela sobre mim. Ela perguntou especificamente sobre como ter acesso ao que acreditava serem grandes ativos. A detetive Martinez examinou os documentos, sua expressão ficando mais séria. Ela também acumulou mais de 40 mil dólares em dívidas secretas durante o casamento. Dívidas que escondia do marido enquanto pressionava para extrair dinheiro de mim. Como você obteve esses documentos? Serviços de investigação legal. Quando alguém tenta te declarar mentalmente incapaz, você tende a querer saber tudo sobre as motivações e métodos dessa pessoa. Peguei mais papéis. Estes mostram suas buscas online por informações sobre abuso contra idosos, leis de curatela e como provar que alguém é mentalmente incapaz. Tudo feito nas semanas que antecederam os boatos sobre minha saúde mental. A detetive ficou em silêncio por um longo momento, analisando tudo o que eu havia fornecido. Senhora Holloway, se o que está dizendo for verdade, então a senhorita Thalia apresentou um boletim de ocorrência falso. Sim, ela apresentou. Isso é um crime sério. Sim, é. A detetive Martinez olhou para Jonathan. O que sua cliente deseja fazer a respeito? Queremos que a senhorita Thalia seja processada na máxima extensão da lei, disse ele sem hesitação. E eu acrescentei, queremos uma ordem de restrição que a impeça de entrar em contato comigo, com meu filho ou com qualquer membro da nossa família. A detetive assentiu lentamente. Precisarei discutir isso com o promotor, mas com base no que a senhora me mostrou, parece que a senhorita Thalia Holloway cometeu vários crimes. O que acontece agora? Perguntei. Agora, vamos prendê-la. 2 horas depois, eu estava sentada no meu verdadeiro apartamento, a cobertura de luxo onde moro há 3 anos. Quando Darren ligou, mãe, a polícia acabou de me ligar. Eles prenderam a Thalia. Eu sei. Você sabe? Como assim? Mãe, onde você está? Fui até seu apartamento e está vazio. Olhei ao redor da minha verdadeira casa. Aquela com janelas do chão ao teto com vista para a cidade.
Aquela repleta de antiguidades e obras de arte que Harold e eu colecionamos ao longo de 20 anos de casamento. Estou em casa, querido. Como assim? Quero dizer, estou na minha verdadeira casa. O apartamento era apenas mais um disfarce. Silêncio. Então ele disse: Mãe, não entendo mais nada. Venha para o Meridian Towers na 5ª Avenida, cobertura. Vou te explicar tudo. 30 minutos depois, Darren estava na minha verdadeira sala de estar, olhando ao redor de um ambiente que provavelmente custa mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. É aqui que você tem vivido? É aqui que sempre vivi. Mesmo quando eu visitava você naquele apartamento simples, eu voltava para cá. Ele afundou em uma das minhas poltronas de couro, com a cabeça entre as mãos. Ela realmente tentou te declarar mentalmente incapaz? Sim. E ela apresentou um boletim de ocorrência falso? Sim. Por quê? Por que chegar tão longe? Servi uma taça de vinho de uma garrafa que custava mais do que Thalia gastava com sapatos em um mês. Porque ela não é apenas gananciosa, Darren. Ela é genuinamente maldosa. Quando percebeu que não conseguiria o que queria através da manipulação, decidiu nos destruir por despeito. O que vai acontecer com ela agora? Ela será processada por falsa denúncia, tentativa de fraude e, possivelmente, perseguição. Ela provavelmente cumprirá algum tempo de prisão e com certeza terá antecedentes criminais. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Sinto que não sei nada sobre a minha própria vida, ele disse finalmente. Você sabe as coisas importantes. Você sabe que eu te amo. Você sabe que é um bom homem que se envolveu com uma mulher ruim. Você sabe que tem uma segunda chance de construir algo verdadeiro. Tenho mesmo? Nós temos. Olhei para meu filho, esse homem que criei, protegi e quase perdi para alguém que nunca o mereceu. Isso depende do quê? Depende de você conseguir se perdoar por não ter visto quem ela realmente era e se consegue me perdoar pelo teste que te fiz passar. Você estava se protegendo. Eu estava, mas também estava te testando. E isso não é justo. Uma mãe não deveria ter que testar o amor de seu filho. Darren olhou para mim, pela primeira vez em anos, viu o menino que ele costumava ser antes de Thalia fincar as garras nele. Podemos recomeçar? Eu gostaria muito disso. Sem mais testes, sem mais jogos, sem mais mentiras. Mas querido, sim, se algum dia você trouxer para casa outra mulher como Thalia, eu me mudo para a Europa e não deixo o endereço. Pela primeira vez em meses, meu filho riu. Riu de verdade. Combinado, ele disse. Definitivamente combinado. 6 meses depois, eu estava sentada no meu terraço vendo o pôr do sol pintar a cidade com tons de ouro e âmbar quando Darren ligou com uma notícia que eu já esperava. O divórcio foi finalizado, ele disse, com a voz mais leve do que há anos. Como você se sente? Livre. Aterrorizado, mas livre. Sorri, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Liberdade após um cativeiro prolongado sempre era uma mistura de alívio e incerteza. Thalia foi condenada a 6 meses na prisão do condado, 3 anos de liberdade condicional, e ela terá que pagar a restituição pelos custos legais que sua denúncia falsa gerou. Ótimo! Ela também recebeu uma ordem de restrição que a impede de entrar em contato conosco pelos próximos 2 anos. Melhor ainda. Houve uma pausa. Então Darren fez a pergunta que eu esperava. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você soube? Quando soube que ela tentaria algo assim? Dei um gole no meu vinho, pensando no momento em que percebi quem Thalia realmente era. Na 2ª semana após o funeral do seu pai. Ela veio me visitar, supostamente para ver como eu estava. Lembro que passou 5 minutos perguntando sobre minha dor e 45 minutos perguntando sobre o seguro de vida de Harold, os investimentos dele, que tipo de herança eu deixaria para você um dia. Ela também estava de luto. O pai era como um pai para ela. Não, querido. Ela estava calculando. Há uma diferença. Eu podia ouvi-lo processando isso, provavelmente lembrando daquela visita com uma nova compreensão. Foi quando decidi testá-la para ver se minhas suspeitas estavam corretas. E estavam. Infelizmente, sim. Mas Darren, quero que você entenda uma coisa. Eu não fiz tudo isso apenas para provar que Thalia era terrível. Fiz para te salvar. Me salvar de quê? De uma vida com alguém que teria te destruído pedaço por pedaço. Ela não teria parado em tentar controlar sua mãe. Eventualmente, ela teria controlado todos os aspectos da sua vida. O silêncio se estendeu entre nós, confortável agora de uma forma que não era há anos.
Eu também tenho algo para te contar, ele disse finalmente. O que é? Estou saindo com alguém. Meu coração apertou, meio com esperança, meio com medo protetor. Me conta sobre ela. O nome dela é Rebeca. Ela é professora da escola primária perto do meu escritório. Nos conhecemos numa cafeteria há 3 meses. E ela não sabe nada sobre o nosso dinheiro. Ela acha que sou só um cara normal com um emprego comum que vive numa casa herdada da avó. Ri apesar de mim mesma. Você disse para ela que herdou minha casa? Bem, tecnicamente isso é verdade, não é? Quero dizer, um dia. Um dia. Sim. Como ela é? Ela é normal, gentil. Faz trabalho voluntário num abrigo de animais nos fins de semana. Dirige um Honda de 10 anos e acha que Olive Garden é um restaurante chique. Você a ama. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Acho que sim, mas mãe, estou com medo. Medo de quê? De não conseguir diferenciar entre amor verdadeiro e manipulação. De cometer o mesmo erro de novo. Levantei-me e caminhei até a borda do meu terraço, olhando para a cidade onde meu filho estava aprendendo a reconstruir a vida. Querido, posso te dizer uma coisa? Seu pai costumava dizer. O quê? Ponto que a diferença entre amor e manipulação é que o amor faz você se sentir como a melhor versão de si mesmo, enquanto a manipulação faz você sentir que nunca é bom o suficiente. Eu gosto disso. Como a Rebeca faz você se sentir? Como? Como eu costumava me sentir antes. Como se eu fosse suficiente exatamente como sou. Então confie nesse sentimento. E confie em si mesmo. Você não é mais o mesmo homem que caiu nos jogos da Thalia. Você está mais sábio agora. Espero que sim. Eu sei que sim. Mas Darren. Sim. Quando você estiver pronto, gostaria de conhecê-la. Sério. Sério. E desta vez, prometo ser eu mesma desde o começo. Sem testes, sem fantasias, sem jogos. Ela pode ficar intimidada com tudo isso. Eu podia ouvi-lo gesticulando, provavelmente se referindo à lembrança da minha cobertura. Então vamos nos encontrar em algum lugar neutro, onde ela se sinta à vontade. Faça isso, querido. Passei 3 anos fingindo ser alguém que não sou. Estou cansada de fingir. Se a Rebeca é alguém que pode se tornar importante para você, então é alguém que eu quero conhecer. E se ela não gostar de você? Então ela não é a mulher certa para você. E se você não gostar dela? Sorri, lembrando da minha promessa de me mudar para a Europa. Então guardarei minha opinião para mim, a menos que você me peça. Mãe. Sim. Obrigado. Por quê? Por me salvar. Mesmo quando eu não sabia que precisava ser salvo. Depois que desligamos, continuei no terraço enquanto o céu escurecia e as luzes da cidade começavam a brilhar lá embaixo. Pensei nos últimos 3 anos, na elaborada farsa que mantive, na dor de ver meu filho desaparecer lentamente sob a influência da esposa. Pensei em Harold, que teria lidado com essa situação de forma completamente diferente. Ele teria confrontado Thalia diretamente, provavelmente no primeiro mês em que notasse o comportamento dela. Mas, por outro lado, Harold nunca teve que se perguntar se as pessoas o amavam por quem ele era ou por seu dinheiro. Esse fardo caiu sobre mim após sua morte. Meu celular vibrou com uma mensagem. Margarete, cunhada de Harold, a primeira pessoa a me condenar quando Thalia começou sua campanha de mentiras. Aileen, te devo um pedido de desculpas. Almocei com Patrícia hoje e juntamos as peças da linha do tempo do que realmente aconteceu. Estou envergonhada por ter acreditado nas mentiras da Thalia sem nem ouvir o seu lado da história. Podemos conversar? Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder. Margarete, pedido de desculpas aceito. Mas acho que ambas aprendemos algo importante sobre julgar sem todos os fatos. A resposta dela veio rápido. Aprendemos. E Aileen, tenho orgulho de você por se proteger e proteger Darren. Isso exigiu uma força incrível. Outras mensagens chegaram na hora seguinte. Patrícia, David, até alguns primos com quem eu mal falava há anos. Todos pedindo desculpas. Todos admitindo que foram rápidos demais em acreditar na versão da Thalia dos fatos. Respondi a cada um com elegância, mas fiz anotações mentais sobre quem se apressou em me condenar e com que rapidez o fizeram. Alguns relacionamentos poderiam ser reparados, mas nunca seriam exatamente os mesmos. A última mensagem da noite veio de uma fonte inesperada, o detetive Martinez. Senhora Holloway.
Achei que a senhora gostaria de saber que a senhora. Thalia tentou entrar em contato com a senhora hoje pelo sistema telefônico da prisão. A ligação foi bloqueada por causa da ordem de restrição, mas achei importante avisar. Eu não fiquei surpresa. Thalia jamais aceitaria a derrota de verdade. Mesmo da cadeia, ela provavelmente já estava planejando seu próximo movimento, sua próxima tentativa de causar problemas. Mas, pela primeira vez em 3 anos, eu não estava preocupada com o que ela poderia fazer. Eu tinha parado de me esconder. Eu tinha parado de fingir ser vulnerável. Eu tinha recuperado meu poder, minha voz e minha vida. Me servi de outra taça de vinho e me acomodei novamente na minha cadeira. Amanhã, eu começaria o processo de vender a casa onde Darren e Thalia haviam morado. Eu já tinha decidido que daria o dinheiro da venda a ele, uma verdadeira herança em vez da falsa vulnerabilidade que usei como teste. Amanhã, eu também começaria a planejar o futuro. Planos reais, não enganações elaboradas, talvez viajar, talvez filantropia, talvez apenas o prazer simples de viver com autenticidade, sem estar sempre olhando por cima do ombro. Mas naquela noite, eu estava contente em me sentar no meu terraço, cercada pelo luxo que conquistei e pela paz pela qual lutei, sabendo que meu filho estava livre para construir uma vida com alguém que talvez realmente o amasse. O telefone tocou mais uma vez. Era Darren de novo. Mãe, esqueci de perguntar. O que você vai fazer agora da sua vida? Olhei para a cidade, pensando em todas as possibilidades que me aguardavam. Vou vivê-la, respondi abertamente, honestamente, sem pedir desculpas. Vou ser exatamente quem eu sou. E quem é essa? Sorri, me sentindo mais leve do que em anos. Uma mulher que sobreviveu a uma prova criada por ela mesma e saiu mais forte do outro lado. Uma mãe que lutou por seu filho mesmo quando ele não conseguia lutar por si mesmo. Uma viúva que honrou a memória do marido, protegendo aquilo que construíram juntos. Eu te amo, mãe. Também te amo, querido. Mais do que você jamais saberá. Depois que desliguei, permaneci no terraço até que o vinho tivesse acabado e a cidade tivesse se acalmado em seu ritmo noturno silencioso. Durante 3 anos, vivi nas sombras, testando as pessoas que amava, me protegendo daqueles que poderiam me usar. Agora, finalmente, eu estava pronta para voltar à luz. Não como a viúva enlutada que precisava de proteção. Não como a idosa vulnerável que podia ser explorada, mas como Elaine Olovey, empresária bem-sucedida, mãe dedicada e sobrevivente de um dos enganos de longo prazo mais elaborados que já concebi. Isso me custou 3 anos de vida autêntica, vários relacionamentos que um dia valorizei e mais energia emocional do que me atrevo a calcular. Mas salvou meu filho, expôs uma predadora perigosa e me ensinou que sou mais forte do que jamais imaginei. Quando finalmente entrei para dormir, vi meu reflexo nas portas de vidro. Não era a mulher cansada e mal vestida que fingi ser, mas a verdadeira eu. Bem vestida, confiante, sem vergonha do meu sucesso ou das minhas escolhas. O amanhã traria novos desafios, novos relacionamentos para administrar, novas decisões a tomar. Mas, aconteça o que acontecer, eu enfrentaria como eu mesma. E isso, depois de 3 anos de fingimento elaborado, parecia a maior vitória de todas. Agora, estou curiosa sobre você, que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E, enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são favoritas do canal e com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.